Olha eu aqui novamente, juntamente com vocês, aprendendo da palavra do Senhor. Amém? Nós estamos estudando o livro de Daniel, né, do Antigo Testamento, e a gente ficou aqui na história de que ele entrou em providência aí de livrar a vida dele e dos amigos e de todo aquele povo que não conseguiu interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Então, se ele entrou na presença, ele orou ao Senhor, o Senhor concedeu esse feito, né, para ele, deu esse poder e essa sabedoria de interpretar, além de interpretar, de adivinhar o sonho que ele teve, ele também interpretou este sonho. E aí a gente ficou até aí, né? E hoje a gente vai dar uma pinceladinha rápida naquele sonho. Que sonho foi esse? E em seguida a gente vai entrar no capítulo 3 para falar do próximo tema, ainda nesse vídeo, amém? Antes, se inscrevam neste canal, compartilhem, dá o joinha aí, mandem para os amigos, para os grupos, botem o link aí, quanto mais vocês divulgarem, mais vidas serão alcançadas com a palavra do Senhor, amém? Então, nesse momento, Daniel interpreta esse sonho muito simbólico, né? Porque fala muito, exalta o reinado dele, né, de Nabucodonosor. Fala-se também que vai se subestabelecer mais 3 reinos, né, um mais forte. Aí ele simboliza ali com ferro, com prata, com ouro, com bronze, com barro, né? Então, essa mistura de simbologia mostra que Nabucodonosor teve sonhos proféticos sobre as gerações futuras, sobre o futuro, né, da sua nação, subestabelecendo reis, que tipo de reinados, né, seriam esses. Mas aí Daniel conta este sonho, né, bem simbólico, depois vocês podem ler aí com calma, porque se a gente vai ler, a gente vai ficar muito estendido o vídeo, e ele pega e interpreta este sonho. O que quer dizer, né? Que uns o dele é forte, ele diz, o seu é forte, mas os outros serão uns fortes, outros fracos, vai ser... ele conta ali direitinho como será o reinado da Babilônia nesses últimos tempos adiante aí dessa situação. E também ele traz aqui a vinda do reinado do Messias, né? Ele não deixa um sonho tão profético que fala justamente do reinado humano, mas Daniel interpreta também que no sonho dele conta que tem ali falando do reinado do maior, né? Do reinado maior, que é do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é Rei dos Reis, que ele diz, né? Nos dias desses reis, nos dias que acontecerá todos esses reis aí, os fracos, os fortes, suscitará, né? Um rei maior que esse, né? Que será Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está falando do Messias, né? Mesmo com a interpretação forte como essa, para Nabucodonosor, sobre os reinados futuros dele e sobre um rei que vinha subestabelecer todos esses outros, né, que era um rei, nosso Deus, que era Deus que ia enviar o Messias, se tratando da religião dele, Daniel, se tratando do Deus de Daniel, né, e é da gente interessante de admirar, é que ele, Nabucodonosor, não se irou com Daniel, ele aceitou. Ele imagina assim, que um sonho tão diferente, tão profético mesmo, né? Ele tem que ter uma significância muito importante. E ele aceitou e entendeu toda essa profecia dada por Daniel através da interpretação de sonho. Ali ele honrou Daniel, honrou seus amigos também. A palavra do Senhor diz ali no versinho último, ali do 2, que ele, além de honrar Daniel, dando ele como governador da Babilônia, ele também constituiu a Sadraque, Mesaque e Abednego, que é os 3 amigos de Daniel, negócios, né, sobre os negócios da província da Babilônia, né? E Daniel permaneceu na corte do rei.
Então ali a gente aprende que Daniel, ele não se esquivou em dizer a palavra do Senhor, né? Ele também corria um risco de dar essa interpretação e ser morto igual, mas ele foi até o fim. Ele falou do reinado humano, mas ele falou do reinado maior, ele falou do reinado do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dado por Deus para salvar a humanidade. Então ali ele não teve medo de fazer tal revelação e muito profética, né? Depois vocês vão ler com calma todo esse sonho para vocês entenderem, porque para não ficar o vídeo tão longo, aí vocês leem com calma aí toda a história do sonho e da sua interpretação, amém? Então hoje, ainda neste vídeo, a gente vai falar sobre o capítulo 3, que é muito grande e ele vai ser dividido aí em 2 vezes ou até 3 vídeos para vocês. O rei Nabucodonosor, após todas essas coisas acontecidas, dele ter sonhado e pedido para interpretarem, e foi aquela confusão toda do povo que não conseguia interpretar, Daniel interpretou e foi sucesso e amém. Aí o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Aí o rei mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem a consagrar a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província para a consagração dessa imagem. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvistes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, de todos os instrumentos, né, que ali ele citou, adoraram e se prostraram diante do rei Nabucodonosor, diante da estátua. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta e de todos os instrumentos se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não fizesse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Há alguns homens judeus que tu constituiu sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E a teus deuses não servem, e nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai disposto, e quando ouvistes o som de todos os instrumentos, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu os amigos: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, que quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e nos livrará também das tuas mãos. Se não,
Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem os 3 amigos, e os lançaram na fornalha de fogo ardente. Amém? Eu vou ficar por aqui. Gente, vocês estão imaginando aqui quem foi que acusou esses 3 homens para o rei, fez lembrar o rei que aqueles 3 amigos lá de Daniel, né, que estavam ali a serviço do rei naquele momento, a pedido de Daniel, não estavam se curvando diante dessa imagem. Foi os caldeus, esse próprio povo que Daniel livrou lá atrás, porque aqui a palavra do Senhor diz lá no capítulo 2, que eram os caldeus, eram os adivinhos, eram os feiticeiros, todo aquele povo ali que não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. Olha onde é que está o negócio. E agora, quanta maldade, quanta inveja, a gente não consegue nem dizer quantas coisas tem ali no coração daqueles seres humanos, né? Eles se esqueceram que eles foram livrados pelas mãos justamente de um judeu, justamente do amigo deles. E justamente outro detalhe, lembram que Daniel pediu ajuda aos amigos para orar pelaquela causa, para que o Senhor entregasse aquela causa na mão deles? Pois é, exatamente. Daniel e os seus amigos oraram por esta causa, né? Para que o Senhor desse a eles nas mãos a interpretação, o sonho e a interpretação. E foi dado. O Senhor abençoou. E eles foram livres da morte, porque a palavra diz que eles iam ser exterminados, despedaçados. Porque eles não interpretaram, não adivinharam nada. Mas eles se esqueceram. Quantas pessoas que a gente faz o bem, que a gente ajuda, que a gente orienta e se esquecem. Muito pelo contrário, né? Depois está falando de nós pelas costas, está nos apunhalando pelas costas, fazendo maldade, com inveja, enfim, tantas outras coisas. Isso é em todo lugar. É na família, no trabalho, no ministério, é em todo lugar, né? Não reconhecer, tipo assim, porque se eles tivessem, tipo assim, meu Deus, aquele povo, não precisava nem ele ter ido lá, a palavra é dedurar. Não precisava nem eles terem dedurar eles, não. Não precisava. Eles tinham ficado caladinhos na deles. Eles tinham sido era só eles adorar o Deus deles, a estátua deles e acabou. E ser gratos, porque foram livres, né, da morte lá pelos amigos. Mas eles não se contentaram com isso. Eles foram lá entregar os 3 amigos de Daniel para o rei, dizendo que eles não estavam, nem adoravam o Deus deles e nem estavam se prostrando diante da imagem. Por conta disso, a ira, né, o rei Nabucodonosor se irou, ainda deu uma chance até, chamou isso, vocês que não estão fazendo isso, pois eu vou dar uma chance aqui. Se prostra diante, quando tocar o som de todos esses instrumentos aí, se prostrem diante dessa imagem. Eles disseram firme, não vamos fazer. Não servimos a esse Deus. Não vamos nem te responder. Não servimos ao teu Deus e não vamos nos prostrar diante de imagem nenhuma. Aí é que a ira. Olha, esse momento também é muito importante a gente aprender, né? Que mesmo nesse momento, mesmo indo para a morte, eles não negaram o nosso Senhor. Eles não negaram o Deus deles, a fé deles. Em qual circunstância nós estamos negando a fé? Em qual circunstância nós estamos negando o nosso Deus? Vamos parar para pensar, meu Deus, eu estou adorando outras coisas, outras imagens, outras coisas do mundo. Eu estou amando mais, adorando, me inclinando às coisas do mundo, muito mais do que às coisas do Senhor. Estou negando. Não, eu vou fazer isso aqui rapidinho, não tem nadinha. Eu sei do meu coração, o Senhor sabe. Eu adoro a Deus, mas eu posso fazer isso aqui, não tem nadinha. Fosse fácil, eles tinham feito isso. Não, o Senhor, Deus sabe do meu coração. Para mim não morrer, eu vou me prostrar bem aqui diante dessa imagem, não tem... superficialmente, mas o Senhor sabe do meu coração. Não, eles não quiseram fazer isso,
né? Nem com atitudes, nem de coração e nem de nada. Eles não negaram a Deus e acabou. Eles não negaram e acabou, né? Então que a gente possa aprender com essa palavra, né? Essa história de Daniel até aqui, né? Nesse primeiro momento, os amigos, né, se esqueceram da mão que os ajudou. Que a gente não se esqueça, né? E sejamos gratos. E que a gente não se esqueça do amor e da misericórdia de Deus por nossas vidas, para que a gente possa também ter amor e misericórdia pelo próximo. E chegando nesse momento dos amigos também, indo para a morte, não negar a nossa fé. Mesmo que as adversidades, as tribulações venham, as tentações, todas as coisas que venham nos afrontar neste mundo, não perdemos a nossa fé e nossa confiança em Deus. Não perdemos. Que possamos sempre estar firmes na palavra do Senhor, esperançosos, né, na caminhada e no reino de Deus. Amém?